Podem sentar, meus irmãos. Diga comigo, Alice, ao propósito. Meus irmãos, Moisés viveu 120 anos. 120 anos. A sua vida é marcada e dividida por 3 tempos de 40. Moisés precisou aprender que o destino é revelado em estações de confronto em vez de estações de conforto. Essa é uma frase de um livro, que daqui uns dias vocês vão ouvir mais sobre ele, mas eu achei ela muito forte. Diga comigo, Moisés precisou aprender que o destino é revelado em estações de confronto, em vez de estações de conforto. Meus irmãos, quando nós falamos de 3 tempos na vida de Moisés, primeiro tempo na vida de Moisés, 40 anos. Você conhece alguém que tem 40 anos, gente? Quem tem 40 anos aí? Quem está na casa dos 40? Gente, quem tem 40 anos está novo, sim ou não? Sim, muito novo, novíssimo. Irmãos, o primeiro tempo de 40 na vida de Moisés foi onde? No Egito. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Foi educado em toda a ciência egípcia. Esse foi o primeiro tempo na vida dele. Muitas coisas aconteceram, mas ele viveu ali os seus primeiros 40 anos. O texto que lemos marca esse tempo. Um tempo em que Moisés, já homem feito, 40 anos de idade, mas o segundo tempo na vida de Moisés, ele vai vivê-lo no deserto, onde ele vai constituir família, onde ele vai trabalhar como pastor de ovelhas, e vai se tornar pai. O terceiro tempo na vida de Moisés, mais 40, ele está de volta ao Egito, agora como libertador do povo de Israel, tirando-o da escravidão, conduzindo-os no deserto em direção à terra prometida. Quando nós falamos de alinhar ao propósito, existe, meus irmãos, em Aracaju, Sergipe, uma ilha chamada Croa do Goré. E esta ilha, ela existe, mas ela desaparece de acordo com a maré. E para os barcos não ficarem encalhados, eles precisam seguir o caminho correto. E como lá não tem farol nessa Croa do Goré, eles batem 3 estacas. E essas 3 estacas, para que haja segurança, para que não haja esse encalhar, para que haja a direção certa, essas 3 estacas, quando o barco está vindo, e aquele que está conduzindo o barco, ele vê uma estaca, ele vê 2 estacas, ele vê 3 estacas. Quando é que há segurança? Quando as 3 estacas estão alinhadas e ele vê apenas uma estaca, porque as outras 2 estão escondidas atrás da primeira. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver, meus irmãos, que se na Croa do Goré, ali em Sergipe, em Aracaju, se existem essas 3 estacas e elas precisam estar alinhadas para que não haja esse encalhamento, na minha vida, na sua vida, precisamos dessas 3 estacas para que a nossa vida esteja alinhada ao propósito de Deus para nós. Para que a gente não fique encalhado, para que a gente não experimente um acidente. Eu e você precisamos, o nosso chamado precisa estar alinhado, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Essa ilha que está ali, essa ilha que se de longe, aquele que está ali no barco, ele enxerga 2, é porque não está alinhado. Você consegue imaginar essa cena, gente? Só há segurança quando há o alinhamento. Quando você entende, as 3 estão alinhadinhas de forma que eu só vejo uma. Bem, meus irmãos, eu queria falar sobre 3 fatores acerca desse alinhamento de propósito do Senhor na nossa vida. Falando sobre a vida de Moisés. O primeiro fator, ou a primeira estaca, é o fator tempo. Diga comigo, tempo. Irmãos, o que acontece com Moisés? E o que acontece muitas vezes com a nossa vida? Nós queremos viver o chamado de Deus, nós queremos viver o propósito de Deus, mas muitas vezes essas 3 estacas não estão alinhadas na nossa história. Moisés está no seu primeiro tempo de 40 anos, e ele sai ali no Egito, e de repente, ele é homem feito,
ele vê que um está espancando o outro, ele vê um egípcio espancando um hebreu. Moisés era hebreu, apesar de ter sido criado pela filha de Faraó. E quando Moisés percebe essa cena, ele entra na briga, ele entra no problema. E a Bíblia diz para nós que ele espanca aquele homem e ele mata o egípcio e o esconde na areia. Sabe que momento que é esse, irmãos? É o momento em que a gente quer se enviar. É o momento que nós achamos que nós nos enviamos. Moisés está se enviando. Irmãos, uma flecha, ela não se auto-envia. Uma flecha, ela espera o tempo certo de ser enviada. E até ser enviada, ela está sendo guardada, ela está sendo polida, ela está sendo preparada para a direção certa. Existe o fator tempo. Você está comigo nessa noite? Existe o fator tempo. E a pergunta, muitas vezes, que nós devemos fazer: esse é o tempo para eu viver isso? Esse é o tempo para eu tomar essa decisão? Esse é o tempo para que isso aconteça na minha vida? Meus irmãos, quando Moisés, ele se auto-envia, o que acontece? Fracasso. Fracasso, quando nós não discernimos o fator tempo na nossa história, nós fracassamos, como Moisés fracassou. Ele chega ali, ele quer resolver no braço, ele quer entrar em uma confusão, por conta própria. Ele entende: Deus me chamou para libertar o meu povo, eu estou vendo o meu povo sofrendo, eu estou vendo o povo hebreu sofrendo debaixo da mão desses egípcios, então eu vou resolver isso agora. Ainda não era o tempo. Moisés quis libertar o povo na marra. Moisés tenta resolver com as próprias mãos. Era hora errada, forma errada, motivação errada. Moisés age de forma precipitada. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que Deus precisa do nosso esforço carnal para resolver aquilo que Ele tem que resolver. Moisés pensava assim. Moisés pensava que Deus precisava do seu braço naquele momento, e tem que ser do meu jeito, e eu vou fazer, e eu vou para cima, e ele esconde, ele mata um egípcio, esconde na areia, e aí no dia seguinte ele encontra 2 hebreus brigando, e mais uma vez ele intervém, e alguém diz para ele: peraí, você vai matar como você matou aquele egípcio? Ele diz: fui descoberto. Descobriram o que eu fiz de errado. E nessa hora, meus irmãos, Moisés, ele vai precisar tomar uma decisão. Meus irmãos, quantas vezes em nossa vida a gente não consegue discernir o tempo? Quantas vezes essa estaca não está bem alinhada na nossa história, o fator tempo, e a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer porque a gente sabe fazer, a gente acha que Deus vai nos usar só porque nós entendemos que é assim que faz, mas não quer dizer que aquilo que eu sei fazer, que está na hora de eu fazer. Nem tudo que a gente sabe fazer, a gente vai fazer, porque é preciso que o sinal do céu fique verde. É preciso que Deus diga para nós: esse é o tempo. Você está comigo nessa noite? Moisés, ele não entende isso, ele age movido por impulso, ele age movido pelos seus interesses. Tempo na nossa vida, nós entramos muitas vezes em tantos conflitos, porque a gente pensa: é só eu fazer, porque eu já sei o que fazer. Você entende isso nessa noite? E quando Moisés, então, ele mata aquele homem, e ele entra numa outra situação, e o faraó então fala: então quer dizer que está assim? Vamos matar Moisés. Moisés, então, a Bíblia vai dizer para nós que ele vai fugir. Ele vai fugir daquele lugar. O verso 15 diz para nós: informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Meus irmãos, quando nós entendemos a importância do fator tempo, nós vamos para a segunda estaca, para o segundo fator. Diga comigo: preparo. Diga comigo: preparo. O primeiro fator é o fator tempo. O segundo fator é o fator preparo. Se essas estacas não estiverem muito bem alinhadas na nossa vida, a gente vai se perder. Moisés, então, agora ele foge daquele lugar. Ele tem medo porque faraó o quer matar, porque ele fez algo fora do tempo.
Porque ele entendeu, Deus me chamou para ser libertador, então agora que eu vou libertar. Irmãos, existe um tempo para todas as coisas. A pergunta para nós nessa noite é tempo de eu tomar essa decisão? É tempo de eu entrar nesse projeto? É tempo de eu fazer isso que eu estou fazendo? Mas quando nós falamos de preparo, Moisés, ele vai para o deserto com medo da morte. Ele vai para Midian. E quando ele chega em um lugar, diz a Bíblia que ele está sentado junto a um poço. E naquele lugar, as filhas de um sacerdote vão ali para tirar água. Reuel, que é o mesmo Jetro. Elas vão ali para buscar água. E quando elas chegam para buscar água, alguns que estavam ali estão tocando elas de lá, estão enxotando elas, estão expulsando elas de lá. Mais uma vez o espírito de Moisés se agita. O espírito de libertador se agita, ele se levanta, ele defende elas, e ele ajuda elas com a questão da água, ao ponto delas chegarem em casa e falar com o pai delas, olha, tinha um moço lá que ajudou a gente. E aí ele fala, não, traz esse moço para cá, ele foi gentil com vocês. Moisés vai para a casa desse homem, e ali ele recebe Zípora como sua esposa. E uma vez que ele está com Zípora, ele vai ter um filho e vai colocar o nome dele de Gerson. Hoje eu fiquei sabendo o que significa o nome do pastor Gerson. Exilado. Um estranho aqui. Por que Moisés coloca esse nome? Porque ele se sentia estranho naquele lugar. Porque ele está fugindo. Ele sai do palácio, mas agora ele está no deserto. Ele sai de um lugar onde ele vivia maravilhosamente bem, mas porque ele não consegue discernir o tempo, porque ele faz tudo do jeito que ele achava ser o certo, porque a estaca não estava alinhada, a estaca tempo, ele agora é levado para um deserto para ele viver a segunda estaca, a estaca do preparo. E agora ele vai para o deserto. Um tempo de preparo em sua vida, tempo de abrir mão da autoconfiança exagerada. Meus irmãos, no Egito, Moisés aprendeu muitas coisas. A Bíblia diz que Moisés, ele era poderoso em palavras e obras, o autor de Atos vai dizer isso para nós. E agora ele está num deserto. E agora ele tem que aprender que as coisas não eram do jeito dele, mas do jeito de Deus. Imagine alguém que está no palácio, sendo criado como filho da filha de Faraó, mas agora ele vive um deserto, ele arruma um casamento, ele tem um filho, ele coloca o nome do filho de estranho aqui, exilado. E meus irmãos, a profundidade em Deus que Moisés vai alcançar nesse deserto, ele jamais alcançaria no palácio. As experiências que a gente vive no deserto, elas só podem ser vividas em lugares como esse. Quem já viveu um deserto? Quem talvez esteja vivendo um deserto? Dias de glória, muitas vezes, não nos ensinam tanto quanto dias de deserto. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos de momentos e de lugares que nos levam a sermos mais dependentes de Deus. A olharmos para Deus e não para as nossas próprias habilidades. Esses anos que virão, esses próximos 40 anos de Moisés, é um tempo de preparo para aquilo que Deus faria através da sua vida nos próximos 40 anos. 40 anos no Egito. Agora 40 anos no deserto. 40 anos aprendendo a sabedoria e a cultura egípcia. 40 anos no deserto, desaprendendo um monte de coisa que ele aprendeu no Egito e aprendendo a ser mais dependente de Deus. Na nossa vida, o fator preparo. Às vezes a gente quer muito uma coisa, querido, não está no tempo. Às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente não se preparou para viver aquele muito. Você está comigo? É preciso que haja alinhamento. Quantas vezes a gente quer uma coisa, mas não está no tempo da gente viver aquilo? Jesus, as pessoas quiseram o coroar, mas ele, não. Não é chegada a minha hora. As coisas só são boas no seu tempo. Sim ou não, meus irmãos? José está vivendo um tempo. Ele está preso, e ali ele vai falar sobre o sonho de alguém que está preso com ele, vai trazer o discernimento, a explicação, e diz, lembra de mim, viu, copeiro, quando você estiver lá fora. E a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José, e antes se esqueceu dele. Por que ele se esqueceu? Porque Deus estava nisso.
Porque se o copeiro sai da prisão e lembra de José, ele ia trazer José para ser auxiliar dele, auxiliar do copeiro. Mas como ele esqueceu de José, José se tornou o governador do Egito, porque Deus estava no controle, e as coisas só são boas no tempo de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não se prepara. A gente não bate a estaca do preparo. Eu quero viver isso, mas você se preparou para isso? Então, na nossa vida, meus irmãos, para que a gente viva um chamado de Deus, para que a gente viva alinhado aos propósitos de Deus, primeiramente, precisamos bater a estaca, chamada a tempo, e em segundo lugar, preparo. Moisés, ele vai agora ser preparado para viver o que Deus tinha para ele, vai ser preparado no deserto. São 40 anos vivendo ali. Ele agora é pastor de ovelhas, de rebanho. Meus irmãos, alguém que visse essa fase 2 na vida de Moisés, podia falar, esse Moisés está mal, viu? O cara estava bem lá no palácio. Olha o que ele está vivendo agora, gente. Está aqui nesse lugar deserto. Virou pastor de rebanho, que não é nem dele, é do sogro. Alguém que olhasse para essa fase 2 na vida de Moisés, podia dizer, as coisas não estão boas para ele. Mas eu quero dizer, querido, que a vida, ela não é marcada por um momento. Talvez você está vivendo um deserto, mas eu quero dizer que essa não é a fase final da sua história. Assim como na vida de Moisés havia a fase 3, na nossa vida, existem fases e nós precisamos desfrutar de cada uma delas. Irmãos, muitas situações a gente tem que passar. Não dá para pular etapa, e quando a gente pula, Deus faz a gente voltá-la de novo. Quando a gente acha, eu vou dar um desperto, vou fazer isso aqui, Deus fala, você está me devendo um negócio lá atrás, viu? Pode voltar lá que não está resolvido aquele negócio não. Sim ou não, gente? Mas a Bíblia vai dizer para nós, no versículo de capítulo 2, verso 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Irmãos, só nesses versículos a gente já aprende um monte de coisa, né? O rei morre, Deus continua percebendo o gemido dos filhos de Israel. Então a Bíblia fala que Deus ouve o gemido, lembra da aliança, e Deus atenta para a condição dos seus filhos. Irmãos, esse tempo de preparo é um tempo muito difícil. Esse tempo em que Deus nos leva a amadurecermos é um tempo difícil, sim ou não, gente? Quantas vezes você ora a Deus e Ele fala, você está no tempo de preparo, você está na fase 2. Ou talvez você ora a Deus e Ele fala, você está na fase 1, o tempo não alinhou na sua vida ainda. Eu não sei em qual fase você está. Mas eu sei que o tempo do preparo é difícil. E tudo na nossa vida, meus irmãos, é treinamento. É uma frase que eu ouvi, que ela marca muito para mim, que tudo na vida é treinamento. Pode ser uma tarefa mais simples, mas é treinamento de Deus para mim e para você. E quando a gente tenta queimar essa etapa, é como aquela garotinha tão bem intencionada, que olha para aquele casulo ali e percebe uma lagarta no processo de metamorfose, e ela percebe o sofrimento e pega uma tesoura e fala, deixa eu ajudar. E ela vai ali cortar e ela atrapalha o processo, porque aquela borboleta nunca voou, porque o processo foi interrompido. Quantas vezes a gente quer interromper? Quantas vezes a gente olha para o outro e fala, coitado fulano. E às vezes, irmãos, não é para ser assim. Às vezes a pessoa está vivendo uma fase. É uma fase de crescimento, uma fase de preparo. Deus às vezes permite um deserto para que ele trabalhe no coração, para que ele leve a maturidade, e nós podemos orar, nós podemos oferecer um ombro, mas nós não podemos entrar onde Deus está trabalhando. Você está comigo nessa noite? Há situações, quando Deus encontra o profeta Elias dentro de uma caverna, ele só diz para ele, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? E quando Elias se põe na porta da caverna, quando ele decide se levantar daquele lugar, as coisas começam a mudar na vida dele, mas ele precisava se levantar.
Meus irmãos, Moisés, então agora, ele tem 80 anos de idade. Ele viveu os primeiros 40, agora ele vive o segundo 40, ele está com 80 anos. E nós chegamos então no capítulo 3, que diz assim, acompanhem comigo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Verso 10, vem. Quando? Agora. Deus não podia ser há 40 anos atrás. Vem agora. E eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, Moisés vai ter a experiência da sarça. A gente canta essa música, a gente gosta tanto dela. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que veio do meio da sarça um dia me atraiu. Sabe, Deus do meio da sarça fala com Moisés. Uma sarça que poderia passar batido, porque era apenas uma sarça. Não era nada lindo, maravilhoso, era uma sarça. Mas o que chama atenção para essa sarça é porque tem fogo de Deus nessa sarça, é porque tem presença de Deus nessa sarça. Eu e você somos pessoas comuns, mas o que chama atenção na nossa vida não são as nossas habilidades, mas o fogo de Deus na nossa vida, a presença de Deus em nós. É isso que chama atenção na nossa vida. Era apenas um arbusto, não era ninguém tão lindo, mas Deus estava no meio da sarça. E ela queimava, mas não se consumia, porque onde Deus está, Ele mantém. O povo de Deus sofria no Egito, mas Deus o mantinha vivo, porque Deus estava no meio do seu povo. O povo queimava como uma sarça, mas não se consumia, porque Deus cuidava do seu povo na terra do Egito. Irmãos, Moisés agora tem 80 anos de idade, já tinha entrado com os papéis para aposentadoria. E quando ele consulta, estava escrito o quê? Em análise. Moisés já está dizendo, já deu. E Deus diz para ele, Moisés, deixa eu falar com esse negócio. Vem agora. Meus irmãos, é muito interessante que eu e você precisamos ter interesse para os lugares onde Deus está se manifestando. Moisés tem interesse onde a sarça estava queimando e não se consumia. Moisés se interessa pelas coisas de Deus. Moisés, alguma coisa desperta a atenção de Moisés, ele olha para uma sarça e fala, peraí, tem um negócio esquisito, queima e não acaba. E Moisés se achega, Moisés se aproxima. Eu e você precisamos ser gente que tem interesse onde Deus se manifesta. Mas quando Moisés se aproxima, então nós falamos agora sobre esse terceiro fator, ou essa terceira estaca, lembra da Grow do Coré? Diga comigo, tempo, preparo, circunstância. Se a gente quer viver o chamado de Deus para a nossa vida, para a nossa história, essas três estacas precisam estar alinhadas, o tempo, o preparo e a circunstância. Diga comigo, tempo, preparo, circunstância.
Não dá para viver o que Deus tem para nós apenas com o tempo. Não dá para viver o que Deus tem para nós apenas com preparo. Não dá para viver o que Deus tem para nós apenas com circunstâncias. Esses três precisam estar alinhados para a gente viver o propósito do Senhor. Chegou a circunstância. Deus chama Moisés. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa história e falamos, está no tempo ou não? Tem me preparado o suficiente ou não? Qual é a circunstância? Deus continuou ouvindo e sabendo que o povo estava sofrendo. Mas quando Moisés fez, ele fez por conta própria. Agora Deus o leva para viver um tempo de preparo no deserto. Vai constituir família. Vai trabalhar para o seu sogro. Vai sofrer no deserto. E agora Deus diz, Moisés, vem agora. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, um Deus que ouvia o gemido do seu povo, um Deus que sabia do sofrimento do povo, mas um Deus que age no seu tempo, um Deus que age na circunstância quando Ele quer agir. Meus irmãos, não importa, quando a gente olha para a vida de Moisés, talvez esquecido ali naquele deserto, talvez olhando, se lembrando, olhando as suas fotos, se fosse hoje, imagina quando eu tinha 40 anos, em que eu briguei com aquele egípcio lá. Olha como é que meus braços eram mais grossos. Gente, mas eu era forte, viu? Olha, quarentão. E Moisés talvez olhando para a sua vida e dizendo, eu estou esquecido nesse deserto. Eu estou pastoreando um rebanho que nem é meu. Eu tive meu primeiro filho e coloquei o nome dele de Gerson. Estranho, tudo estranho para mim. Mas agora, aos 80 anos de idade, Deus o chama, porque quando Deus tem um propósito na nossa vida e nós alinhamos a nossa vida, a nossa história, não importa qual deserto estamos, Deus nos chama lá, Deus fala com a gente lá, Deus nos encontra nos desertos, não importa qual seja o deserto, quando chega a circunstância, Ele diz, vem agora, vem agora. Deus encontra Moisés no deserto, nós não podemos queimar etapas. Meus irmãos, Deus chama Moisés daquele deserto. E agora, Deus diz para Moisés, você será o libertador e o embaixador diante de Faraó. O momento certo chega. E queridos, o momento certo é o que Deus fala e não o que a gente acha ser o certo. Meus irmãos, quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente diz, Deus, mas era muito melhor se fosse há 40 anos atrás. Eu estava bem, Senhor, eu ia na academia, eu estava, legal. Estou oitentão, Senhor, agora que o Senhor me chama. Olha aqui, Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente olha para o lado de fora e a gente se acha pronto, mas Deus diz, não está pronto, porque eu tenho que trabalhar do lado de dentro. Sabe, fé cristã não é sobre estereótipo. Não é sobre a gente vestir uma roupa e dizer, olha, eu acho que eu passo, eu acho que deu. Não, Deus olha o lado de dentro, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o momento certo, Deus sabe a circunstância certa. Moisés, ele podia entrar em crise e falar, Senhor, eu não tenho o vigor dos 40 anos. Eu não tenho mais a disposição dos 40, naquela época eu queria, naquela época eu estava animado, naquela época eu fui mesmo, com a força do meu braço. Deus diz, não, porque não tinha que ser naquela época, não tinha que ser no seu tempo, eu precisava te levar para o deserto, para te preparar melhor, para agora te chamar e te levantar como libertador do meu povo. O deserto forjou em Moisés a maturidade, ampliou em Moisés a compreensão acerca do propósito de Deus. E Moisés agora vai viver uma restauração em seu ministério. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos olhar para a nossa vida e o fato da gente ter lidado de maneira errada com algo no passado não nos desqualifica para viver algo bom de Deus no futuro. Depende do nosso coração. Depende da nossa capacidade de nos inclinar em obediência diante de Deus. Ele pode nos fazer viver um tempo novo no futuro. Quem já cometeu erros na vida? Moisés cometeu erros.
Moisés, ele mata o egípcio, ele enterra na areia, ele é descoberto. Talvez Moisés pudesse olhar para a sua vida e falar: o que eu fiz? Eu baguncei com tudo. Eu achava que era naquele tempo, eu achava que era do meu jeito. Mas Deus agora dá a Moisés uma nova oportunidade. Deus está dizendo: Moisés, você lidou de forma errada lá atrás, você quis combater opressão com opressão, você quis fazer a diferença fazendo igual, e não é assim. Irmãos, quantas áreas na minha vida, que às vezes eu tinha pressa, eu queria fazer e deu tudo errado. Quantas coisas na minha vida que às vezes eu fui na pressa, eu fui na empolgação, eu fui com motivação errada, e Deus me travou, e Deus não permitiu que chegasse, até eu entender, Deus está trabalhando em mim, porque Deus só pode trabalhar através de nós, se antes Ele trabalhar em nós. É preciso que esteja alinhado na nossa vida, assim como na Grô do Coré, para que os barcos não encalhem, enquanto as pessoas estão encalhadas ministerialmente, encalhadas em tantas áreas da vida, porque não está vivendo um alinhamento. Mas Deus chama a mim, chama você nessa noite: vamos alinhar as estacas, vamos alinhar o tempo, vamos alinhar o preparo, vamos alinhar a circunstância, porque quando chega Deus diz: vem agora, não importa, eu errei no passado, não importa, Deus te chama e Deus nos chama a viver o novo dEle. Meus irmãos, e Moisés, a partir desse chamado, quando Deus diz: vem agora, e eu te enviarei. Moisés, então, ele vai falar uma série de coisas com Deus. Ele vai dizer: Deus, como assim sou eu? Deus vai dizer, Moisés diz para Deus: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir diante de Faraó? É muito interessante, irmãos, porque o que o deserto fez com Moisés? O deserto tornou Moisés mais humilde. A gente às vezes pensa assim, né? Todo aquele que for humilhado será exaltado. Todo aquele que se humilhar. Às vezes, irmão, ser humilhado é diferente da gente se humilhar. Às vezes há pessoas que dizem: eu fui humilhado, então Deus vai me exaltar. Deus está querendo dizer o seguinte: nem sempre quando a gente é humilhado, necessariamente a gente se humilhou. Você entende isso? Às vezes você pode ser humilhado, mas não quer dizer que você se dobrou àquela humilhação. Mas quando nós entendemos: eu preciso me humilhar, aí é diferente. Quando nós entendemos: eu preciso quebrantar o meu coração. Irmãos, Moisés, ele se via como pronto, quando ele tinha os seus 40. Mas agora é um Moisés que pergunta a Deus: quem sou eu para ir diante de Faraó? Quem sou eu? Moisés agora se vê limitado, se vê cheio de impossibilidades. Irmãos, em nós mesmos, a gente não tem capacidade para cumprir a missão. Nós precisamos da intervenção e da força divina. E por isso, quando Moisés pergunta a Deus: quem sou eu? Deus diz para ele: eu estarei com você. A gente aprende que o que importa não é quem a gente é, o que importa é quem está com a gente. O que importa é que a presença de Deus vai com a gente. Meus irmãos, Moisés vai dizer para Deus: eles não vão acreditar em mim. Eles vão dizer que eu não vi o Senhor. Irmãos, Moisés vai dizer: eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de língua. Mas a Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras e obras, e agora ele diz: eu sou pesado de língua. O deserto trabalha em Moisés, até o ponto dele dizer: eu não consigo me comunicar bem. Houve um trabalhar de Deus na vida de Moisés, porque Deus não queria obra morta, Deus queria uma obra viva, produzida por ele. E Moisés diz: eu nunca fui eloquente. Mas Deus diz: fica tranquilo, porque quem fez a boca do homem? Moisés diz: Senhor, tem gente melhor do que eu. Envia outro. Tem tanta gente que é melhor do que eu. Moisés agora, ele já se coloca tão pequeno, tão diminuído, e se vê inadequado para fazer o que Deus queria. Mas Deus disse: é você que vai, Moisés. Moisés, ele agora entende na sua vida, sobre tempo, sobre preparo e sobre a circunstância.
Eu e você precisamos entender isso. Mesmo que o tempo passe e a gente pensa, não dá mais. Há um preparo de Deus sendo construído em mim, sendo construído em você. Há um Deus que trabalha em nós, nos preparando. Porque Deus quer que a gente viva e cumpra o nosso chamado de forma plena. Moisés, quem olhasse para a história de Moisés, naquele tempo deserto, naquele tempo de preparo, podia dizer, esse Moisés não vai dar em nada. Moisés estava tão bem no palácio, como que veio parar aqui? Mas Deus estava do céu dizendo, ainda não terminou. Ainda não terminou a minha obra na vida de Moisés. Isso é só um processo. Quando Moisés foi por conta própria, a missão fracassou. Quando eu e você vamos por conta própria, quando nós olhamos para o nosso Cronos e desprezamos o Kairos de Deus, nós falhamos e nós fracassamos. Mas quando nós respeitamos tempo, preparo, circunstância. Davi está lá cuidando do rebanho do seu pai. Davi recebe a unção, mas não reina imediato. E quando Deus quer falar com Davi, Deus envia o profeta na casa dele. E o profeta passa um, passa outro, passa outro. Ele diz, acabaram os seus filhos? Não, tem um que está para os pastos afora. Chama ele, porque ninguém come nessa casa até que ele entre aqui. E Davi, ele vai batalhar contra um gigante. Porque Deus havia o chamado, mas havia um tempo. Davi treina enfrentando leões e ursos, antes de enfrentar um gigante. Às vezes a gente já quer enfrentar o gigante, sem ter antes enfrentado leões e ursos. Às vezes a gente quer uma grande tarefa, mas a gente não está disposto a levar comida para o nosso irmão, que está no acampamento. Às vezes a gente quer que Deus, o Pai, nos dê algo grandioso, mas o pai terreno, Jessé, diz a Davi, Davi vai ver como é que seus irmãos estão. E quando Davi vai ver como os irmãos estão, ele estava diante do grande dia da sua vida. Porque oportunidades têm o hábito de virem disfarçadas. É preciso alinhar o coração. É preciso alinhar o tempo. É preciso alinhar o preparo. E é preciso alinhar as circunstâncias. Você pega essa palavra nessa noite? Eu te convido, querido, fique de pé no seu lugar.